Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, gente. Tô linda e maravilhosa. Gente, eu vou estar falando sobre um assunto muito sério, um assunto muito importante. O povo já tem me pedido sobre, me questionando, perguntando, reclamando, aquelas coisas todas que o povo sabe fazer e gosta perfeitamente de fazer sobre a minha vida, né? Então vamos lá, eu vou estar falando sobre a dislexia. Eu não sei se você tem acesso a essa palavra, se você já teve o contato, o conhecimento e sabe exatamente o que é a dislexia, e se conhece pessoas disléxicas. Se você não conhece pessoas disléxicas, olha, prazer, eu gostaria de te apresentar, eu sou a Chocolate e eu sou dislexia. Eu tenho dislexia, sim senhora. Então eu gostaria de falar sobre esse assunto. E se calhar você também tem uma pessoa disléxica em casa, conhece algum disléxio. Então eu gostaria muito que você compartilhasse o vídeo, curtisse, visse o vídeo até o final, porque se calhar vai ser interessante para você ganhar mais um pouquinho de conhecimento e poder ajudar quem realmente precisa com relação a isso, né? Porque é um preconceito, é uma coisa que as pessoas que ela têm sofrido, um bullying, né, que as pessoas têm sofrido, porque pessoas disléxicas são consideradas pessoas burras, principalmente na infância, né, por conta de vários problemas, de vários sintomas que a dislexia acaba trazendo. Então, o que é a dislexia? Para quem não conhece e não sabia, a dislexia é um distúrbio neurobiológico que acaba causando dificuldades na fala, na comunicação e atraso, problemas na escrita. Tá? Na escrita de uma forma fluente. A pessoa disléxica não consegue ter uma escrita excepcional, pelo menos não 100% de primeira. Isso é que você vai ver porque que eu tenho apagado e reapagado, editado várias vezes os meus textos, que foi a pergunta que a pessoa fez. Por que você coloca ou posta alguma coisa e de repente você vai lá editar, até nos comentários que você faz em alguns perfis, você vai lá e reedita de novo, você vai lá, edição da Chocolate. Ainda bem que é edição da Chocolate, né? Meu texto é meu, eu edito quantas vezes eu quiser. Mas é exatamente por conta desse problema, por causa da minha dislexia. A gente tem problemas com a escrita, tem algumas palavras, alguns sons, algumas coisas que a gente acaba confundindo por serem idênticas ou parecidas. Nós temos problemas de acentuação, de pontuação e de sinais, e várias outras coisas. Então, às vezes eu escrevo uma coisa que para mim está certa, eu preciso ler 2, 3, 4, 5 vezes. Mas isso comigo só foi possível porque eu descobri que eu sou dislexia. Então, a partir do momento que você descobre, você já conhece o seu ponto fraco e você trabalha com relação a isso. Por quê? Porque isso é um distúrbio, como eu falei, neurológico, que acaba sendo genético e hereditário. É uma coisa que já nasce com a gente. Ou seja, muitas crianças estão nascendo aí, crescendo, estão na idade da infância, não é? Estudando, estando na idade da escola, do básico, do primário, do médio, até quem está na faculdade realmente está nessas fases aí. E infelizmente as pessoas não têm conhecimento, principalmente os professores em casa, mas eu vou falar mais dos professores que têm acesso a essas crianças, não têm o conhecimento desse distúrbio que as crianças têm e acabam colocando essas crianças como crianças burras, crianças sem capacidade mental, intelectual, e por isso é que as crianças ficam todas travadas, né? E com certeza eu também devo ter passado por isso na infância, porque ninguém me falou. Obviamente, como isso é hereditário, não é genético, obviamente que eu herdei de um pai ou da minha mãe, que infelizmente não tiveram o prazer de me contar. E um deles deve ser um disléxico por aí, né? Mas, enfim, isso é hereditário e as crianças passam por isso, as pessoas passam por isso, tem adultos com certeza disléxicos, porque eu vejo tanta gente escrevendo tanta coisa ali no Facebook, Instagram, que não conseguem ver o erro gritante nas palavras. Se calhar elas não estão vendo, não é porque elas não estão vendo que está errado, porque o disléxico ela acaba achando que está tudo certo. Principalmente se você não sabe que é uma pessoa disléxica, é para você prestar um pouquinho mais de atenção, para saber, para se policiar, porque a ideia é se policiar realmente. É o que eu tento fazer. Eu
escrevo alguma coisa, vou reler várias vezes para tentar me policiar, porque senão realmente eu acabo deixando tudo com vários erros. Acaba passando alguns que eu não vi, né? E não vou ver mesmo nunca, porque se eu não prestar bastante atenção, eu não vou ver, mas você com certeza deve estar vendo. Eu tenho problemas com acentuações, com vírgulas, com pronúncia de algumas palavras também, vocês já devem ter notado. Eu estou aqui nesse momento, está chovendo bastante, está um clima bastante gostoso, e hoje eu estou com... Eu quero falar uma palavra, mas eu não estou conseguindo pronunciar essa palavra. Eu estou de baixo sim, vocês entenderam. Principalmente os meus alunos depararam muito com isso na sala de aula. Eu não conseguia pronunciar algumas palavras, eu terminava com vocês entenderam, porque realmente eu não conseguia pronunciar e até hoje algumas palavras eu não pronuncio. E vocês já imaginaram, se uma pessoa de Cabinda que já está vindo numa região com uma linguagem pesada, com um monte de R, falta de R, imagina tendo mais com dislexia, saindo de Cabinda e indo para Luanda, quanto eu não devia ter sofrido com relação a isso. Primeiro que já é dislexia, depois falando com aqueles R todos de Cabinda, meu bem. Mas eu não sofri bullying, meu amor, porque desde criança, graças a Deus, eu sempre fui autônoma, autêntica. Eu nunca achei que eu nunca me deixei ser vítima, nem naquela fase, não vai ser agora que eu vou ser vítima dos meus transtornos, dos meus distúrbios mentais. Mentais não, neurológicos, porque tem mente e tem os neurônios, dos meus distúrbios neurológicos. Mas, fora de brincadeira, levando muito a sério, tá? Esse é, como eu já falei, um distúrbio neurobiológico que acaba afetando realmente a linguagem, a fala, a comunicação, a dicção de algumas palavras. Você precisa realmente estar muito concentrado e atenta. Nós temos crianças na fase da iniciação nas escolas, se deparando com professores que tiveram apenas acesso a um tipo de perfil de pessoas inteligentes e pessoas burras. Então nós, os dislexos, somos considerados pessoas burras por conta desse nosso atraso na comunicação e na escrita e na leitura, porque realmente a gente lê muito devagar, realmente a gente interpreta as coisas, assim, a gente interpreta as coisas muito rápida, mas a nossa coordenação motora não é tão rápida quanto a parte da mente, que acaba sendo a mais pensante. Então, e a gente tem muitos problemas com isso. Imagina quantas crianças estão tendo problemas na ortografia, estão tendo problema nas cópias, e os professores achando que essas crianças estão errando, quando o professor se soubesse que além de inteligentes e burro, existem crianças especiais como nós, extraordinárias como nós, obviamente, elas teriam mais cuidado na hora de receber uma cópia, uma ortografia dessas crianças, dizendo: fulano, você notou que você cometeu alguns erros, porque existem erros gritantes de falta de inteligência e existem erros que são realmente desse distúrbio, que são com relação a sons, sílabas e pronúncias, porque às vezes o que eu falo, como por exemplo, eu normalmente, do jeito que eu falo é do jeito que eu escrevo. Eu fui descobrir que eu sou uma pessoa disléxica graças à minha doutora, a minha chefe, a doutora Sônia, porque do jeito que eu falava era do jeito que eu escrevia. Se eu estou falando mal, e com certeza eu vou escrever mal, porque infelizmente o nosso vocabulário é pobre, é muito pequeno, é muito baixo, porque a gente não consegue pronunciar certas palavras, então a gente se fixa apenas nas palavras que a gente consegue pronunciar. Por isso é que algumas crianças lá na fase da iniciação têm tido alguns desses problemas. E quando essa pessoa não tem uma pessoa que a direcione, que a controla ou que a acompanhe de uma maneira especial e diga: fulano, o que você fez não é um erro muito grave, é que você esqueceu de ver que a letra Y podia ser a letra X, porque às vezes é só uma letra, como por exemplo, eu tenho problemas com a letra B, a letra C e, se não me engano, a letra M. Tudo que tiver a letra B, eu vejo M. O que tiver M, eu vejo C ou alguma coisa. E eu tenho problemas também com as letras. Eu tenho um problema com a letra 8 e a letra 0. Se eu não prestar muita atenção, eu posso confundir o 8 com 0 facilmente. E imagina, eu era diretora de recursos humanos que fazia lá as folhas de salário.
Quanta gente não se beneficiou com relação a isso? Vocês não fazem ideia. Os meus colegas devem estar com saudade porque eu acabava dando salários aí de graça para muita gente. Então eu tinha, graças a Deus eu tinha a doutora Sônia, que acabou me mostrando que eu era dislexa, que eu tinha realmente problemas com pronúncia de algumas palavras, tinha problemas com algumas letras, porque as nossas folhas de salário nunca batiam certo. Por mais que ela mandasse chocolate, volta lá e me revê essa folha. Eu voltava, entregava a folha do mesmo jeito que ela me devolveu. Eu falava, mas onde é que essa mulher está vendo o erro? Porque está tudo certo. Esse é o problema dos dislexos, dos deslexos. Não vamos acabar hoje. Esse é o problema das pessoas dislexas. A gente não vê o erro, porque realmente a gente não está vendo o erro que você está vendo. Eu não estou vendo realmente. Isso acaba acontecendo desse jeito, porque enquanto eu estou vendo 8, você está vendo 0. Enquanto você está vendo 0, eu estou vendo 8. Não é que a gente faz de propósito. Por mais que eu veja, se você não prestar bastante atenção, me mostrar realmente onde está o erro, eu não vou conseguir realmente identificar. Então a doutora Sônia sempre teve muita paciência comigo. Ela dizia assim, vem para cá, traz a folha, vamos sentar, vamos ver junto, nome por nome, e ver lá. Eu chegava no B do Bruno, do Mauro, do não sei lá quanto mais, e tem 2 Bruno na letra, na folha de salário. A gente só tem um Bruno na folha de salário. Tem 2 Maria na folha de salário. A gente só tem uma Maria. Então, imagina, as Marias ganhavam muito lá comigo, os Brunos ganhavam muito, né? Os Sebastião ganhavam muito. Emenegil, todas essas pessoas. Então chegou uma fase que eu, para fazer a folha de salário, tinha que passar primeiro pela doutora Sônia, para ela poder verificar exatamente, porque tinha muitos erros. E quando é que nós cometemos os erros de a pessoa receber 2 salários? Quando ela estava com preguiça de ver a folha, e eu mandava a folha para ela e perguntava, doutora Sônia, já posso mandar a folha para você? Manda para o banco. Eu falei, não, vai conferir, eu confio em você. O pior erro que ela cometia na vida era confiar numa pessoa dislexa. Realmente, não é que fazia de propósito. A gente acabava dando salário duplicado para as pessoas por conta disso. Mas ela compreendia muito bem, entendia muito bem, porque ela sabia que eu tinha esse distúrbio. Não é que eu era burra, não é que eu era uma profissional ruim. Porque uma coisa é certa, a gente é especial. A gente tem uma capacidade intelectual que você não faz ideia. A gente só precisa de atenção. Então, chegando na atenção, como você já sabe, que a dislexia é um distúrbio neurobiológico que causa atraso na linguagem, na comunicação e na escrita. Entendeu essa parte, entendeu? Perfeito. Vamos para outra parte, porque é assim que funciona com o negócio da dislexia. Tudo tem que ser mitigado, tá? E aí a gente vai na parte dos sintomas. Como é que eu percebo isso? As pessoas dislexas, elas têm problemas de dispersão. A gente não consegue se concentrar numa única coisa, para vocês terem noção. Para eu conseguir fazer alguma coisa realmente dê certo e acabe até o final, eu tenho que fazer 5, 20 coisas ao mesmo tempo. Porque se eu fizer apenas uma coisa, o meu cérebro não se concentra. Eu acabo ficando com a mente dispersa. Então eu preciso realmente estar... como eu sempre digo, eu trabalho melhor estressada, porque estressada, pelo menos, eu já me concentro, porque eu sei que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, então a minha mente fica a 1000 e eu consigo pensar melhor. E vocês entenderam? Se não entender, também vai entender. E aí, outro problema é a falta de atenção, como eu acabei de falar agora. A gente não tem muita atenção, como vocês normais têm uma atenção, sei lá, maravilhosa. Eu tenho muitos problemas aqui no serviço. Algumas pessoas falam, nossa, Chocolate, você nem presta atenção no que eu estou falando. O que você está falando é importante para mim? Se não for importante para mim, meu amor, você não vai prender a minha atenção. Por mais que eu fico assim... Sim, pode falar. Por mais que eu fique atento te ouvindo. Infelizmente, a nossa falta de atenção é muito grande. Você realmente tem que estar me oferecendo alguma coisa que desperte a minha atenção para prender o meu tempo
realmente prestando atenção em você. E também a gente vai ter o atraso na fala e na linguagem. Isso principalmente para as crianças que estão começando a falar agora. Eu descobri que a minha filha está tendo o mesmo distúrbio que eu, já que é hereditário e genético. Então, ela está com 2, quase 3 anos, vai fazer agora 3 anos. E a menina fala que é uma beleza, mas só que o que ela fala não se entende nada. Realmente, um dos problemas dos disléxicos é que a gente fala mais do que a boca. Realmente, a gente fala mais do que a boca. Mas, se você não prestar atenção, principalmente na fase em que ela está, ela fala, mas as palavras não são bem articuladas, não são bem pronunciadas, e meu marido vai falar, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu sei exatamente o que ela está falando, porque eu sou exatamente igual, ou pelo menos fui exatamente igual a ela, então eu acabo entendendo mais ou menos como é que é. E é muito frustrante, porque a gente quer falar uma coisa, mas as palavras não saem, e ela fica muito estressada e nervosa, né? Então isso também tem, eu vi que a minha filha tem, e um dos sintomas também, uma das coisas que eu acabei vendo, é que a gente não consegue, pelo menos a minha filha, já vi a minha sobrinha, a gente não consegue, pelo menos até uma certa fase, pisar com a pata, a planilha toda da pata no chão. Eu só fui começar a andar agora com sapatilhas, com sapatos rasos, só depois de adulta, mas de adulta, digo assim, com 20, 30 anos, né? Depois que a velhice chegou, meu amor, os ossos aqui já não suportam aquele peso todo dos sapatos. Mas eu andava muito bem com peso alto, porque eu andava na ponta da perna, como se fosse uma bailarina. E a minha filha faz a mesma coisa. Ela anda perfeitamente bem na ponta dos pés, assim como a minha sobrinha também faz. Anda perfeitamente bem na ponta dos pés e não sentem dor nenhuma. A dor que a gente sente é quando a gente coloca o pé totalmente, a planilha no chão. Então, se você tem uma filha ou alguém que tem mais ou menos esse sintoma, você já deve estar imaginando que ela deve ter algum problema, algum distúrbio. Não é distúrbio mental, mas é neurológico, que é diferente de falta de outras coisas mais, tá? A gente também vai ter dificuldade, como eu já falei, em aprendizagem, né? A gente aprende um pouquinho mais devagar que outras pessoas, por isso é que eu sempre digo que na minha infância eu não era nem um pouco inteligente, não é porque eu não tinha tempo de ficar prestando atenção em coisas que não estavam me levando a lugar nenhum. Eu tentava entender alguma coisa e as pessoas sempre falavam que estava errado. Falando nisso, quando eu saí de Angola para vir para a faculdade, eu tive muitos problemas na faculdade já por conta disso mesmo, porque as nossas provas eram provas muito dinâmicas, eram muitas coisas, e naquela fase a minha consciência, a minha inteligência, a minha sabedoria já estava aperfeiçoando e eu já não aceitava certas coisas, porque na infância eu errava, as pessoas falavam que eu era burra, sendo cozido, eu passava para passar e estava ótimo, o nível médio básico era básico de bom para mim. Mas quando cheguei na faculdade, eu não queria mais ser apenas um nível médio básico. Então eu me esforcei realmente para fazer. Só que eu estava fazendo uma coisa que realmente eu não gosto. E realmente vocês precisam ter noção. Os dislexos, como eu te falei, que nós temos problemas de atenção. Para a gente se concentrar, a gente precisa estar fazendo alguma coisa que realmente desperta a nossa atenção e que a gente realmente gosta. Eu estava fazendo medicina veterinária, que não era uma coisa que é a minha paixão, e eu ainda tinha que ficar fazendo um monte de prova todos os dias, prática, teóricas e um monte de coisa. Então, realmente, isso acabava dispersando a minha atenção cada vez mais. Então, eu não estava tendo as melhores notas possíveis. Mas tinha uma disciplina que eu era muito boa, que era medicina veterinária. Eu gostava muito. A medicina veterinária é o curso, que era anatomia, que era muito bom. Só que as minhas notas da anatomia nunca eram das notas esperadas. Eu ensinava a todo mundo, porque eu até gostava de dessecar os animais. Eu sou uma veterinária. Pensa numa veterinária que tem medo de cachorro? Sou eu. Então, eu tenho medo de cachorro, mas eu gostava de ver eles mortinhos lá naqueles negócios lá, embalsamado. Eu gosto de estudar o corpo humano. Então, eu estudava, como aquele era animal, então eu estudava o negócio e eu era muito boa em anatomia. Mas só que as minhas notas nunca eram tão excelentes quanto eu achava que eu merecia. Então, chegou um dia que eu tive uma nota que realmente explodi. Aí eu pedi uma audiência com a direção e alguma coisa, e eu acabei pedindo que as minhas provas fossem realmente orais.
E eu não estava nem um pouco interessada. Eu pedi, olha, eu não concordo com essa nota, porque eu acho que eu mereço uma nota melhor, porque eu realmente sei e conheço tudo que está ali. Se você quiser, até pode mudar a prova, não precisa ser a mesma prova, porque eu tenho certeza e conhecimento do que eu sei, não é? Então pode me dar uma outra prova, que seja oral, se calhar você não entendeu a minha letra, se calhar você tá... Porque eu nunca fui muito de ser vítima das circunstâncias, dos momentos, de cor, de raça, porque sou a única negra na sala, não sei, eu nunca tive muito esses problemas. Aliás, eu não sou muito disso de vitimismo, essa coisa toda, né? Porque eu até acho que cor é apenas um acessório. Então eu não tenho nem ali, as pessoas são todas iguais, tira por coisa, é toda a mesma carcaça, que nem os cachorros que eu dessecava lá, eram todos iguais, se era branco, preto, castanho, quando abria era tudo igual. Então eu não tinha muito esses problemas. Eu apenas achei que o professor, se calhar, tinha problemas de entender a minha caligrafia, a minha letra, já que a gente tem também problema de caligrafia, as pessoas disléxicas têm também esse problema. Então eu solicitei pelo menos que naquela prova, que era uma disciplina que realmente despertava a minha atenção, as provas fossem realmente orais. E foi assim que eu comecei a ter algumas notas razoáveis e aceitáveis na anatomia. Tá? Então, realmente, a gente tem alguns problemas de aprendizagem, por isso é que algumas crianças que ela têm alguns problemas dentro da sala de aula, porque se não tiver alguém que preste atenção ou que analise e avalie isso, acaba sendo um problema realmente muito grande. E coordenação motora. Eu tenho muitos problemas de coordenação motora. Quem me conhece deve saber perfeitamente. Tenho problemas de coordenação motora, dificuldade de tempo, espaço, lugar espacial. Não me pergunte qual é o endereço de A e B. Não me fala assim, como faço para chegar até o sítio Y? Se você me perguntar, meu amor, você vai chegar na Disney. Porque eu nunca vou te ensinar como é que se chega lá, porque nem eu sei como é que te explicar, porque a gente tem muito problema disso de tempo, de espaço, essas coisas todas, confuso horário, essas coisas, a gente tem muito problema. O que nós temos de bom é a memória fotográfica. Eu posso ir num local e conseguir fixar o caminho, como é que eu faço para chegar até esse local. Mas se você me perguntar, chocolate, como é que eu faço para chegar até o sítio Y, esquece. Esquece, porque realmente nem eu sei como é que eu faço, porque a gente tem muito problema disso. E a gente também tem muito problema sobre direção, esquerda, direita. Eu já tenho muito problema, isso também é uma coisa que a doutora Sônia via muito. Quando ela perguntava qual era o andar, qual era a posição que estava, Y, X, eu falava a esquerda. A esquerda, qual é a esquerda, qual é a direita? Eu tinha muitos problemas também de esquerda e direita. E graças a Deus eu tive uma ótima, excelente mestre que acabou não só me ensinando a parte da gestão, de liderança, que eu acabei aprendendo muito mais com ela, mas também essa parte ali que eu fui descobrir que eu era realmente uma pessoa disléxica, e graças a isso eu comecei a controlar mais a minha personalidade, mais as minhas ações, as minhas coisas, as minhas atitudes, principalmente as minhas escritas e aquilo que eu estava vendo e analisando para ter mais ou menos noção do que eu estava realmente fazendo certo ou o errado. E muita gente às vezes até me pergunta, né? Mas como, depois de tudo que aconteceu, você ainda fala isso, bem ou mal, da pessoa? Gente, só pessoas burras, desprovidas de uma mente consciente, pensante, é que conseguem não reconhecer o valor que uma pessoa tem na sua vida. E essa pessoa com certeza foi maravilhosa na minha, me ensinou bastante coisa, afinal de contas, ela teve o privilégio de gerir duas mentes brilhantes que são as chocolates. O meu chocofranco é o meu irmão e, claro, eu, né, meu amor, só pessoas brilhantes podem poder gerir e liderar pessoas brilhantes, no caso eu. Mas, enfim, já estou me dispersando de novo. Voltando, já falei da situação geográfica e o tratamento. Tem tratamento, chocolate, para esse negócio? Bem, eu estou com 39 anos, fui descobrir isso com 30 ou 32 ou 33, sei lá quando é que eu conheci a doutora Tônia, que eu tinha esse problema. Até hoje eu estou aqui, já procurei psicólogos, neurologistas e um monte de pessoas para tentar ver o meu problema, e tudo que me falaram que agora eu tinha que controlar, tinha que prestar mais atenção nas coisas que eu faço, porque ali eu tenho que entrar com fonoaudiólogo, né, porque é muito bom para você que tem aquela criança, porque
o diagnóstico antecipado, ou quanto mais rápido você diagnosticar nas crianças, melhor para elas. Por quê? Porque acaba evitando, além de tantos transtornos que as crianças passam, o preconceito, o bullying que as crianças passam na escola. Eu tenho certeza que eu não passei nenhuma dessas coisas, porque, meu amor, se tem uma coisa que eu não sou, é vítima. E isso, com certeza, eu não fui de criança. Por quê? Porque eu tenho uma criança chamada Eliandra, que é minha filha. Meu amor, aquela criança é igualzinha a mim. E ela fala tudo o que pensa e ela tá nem aí para o que você pensa e deixa de pensar. Então eu tenho certeza que eu era igualzinha a ela. Então ela também não vai sofrer bullying, porque já tem uma mãe como eu e eu já vou poder direcionar quando ela estiver na escola. Já vou avisar também nas professoras para prestarem atenção mais ou menos nessa situação e não colocarem a minha criança em situação de burra ou de desprovida de conhecimento ou alguma coisa, e que elas estudem um pouquinho mais e aprendem que existe outros tipos de conhecimento além de inteligência e burro. Existem pessoas excepcionais e extraordinárias, e nós somos essas pessoas inteligentes e extraordinárias. Eu acho que eu consegui falar alguma coisa, né? Porque se eu falar mais, daqui a pouco o vídeo vira para 2 dias, 3 dias. E como vocês são ótimos, eu acho que tem muitos disléxicos aí. Não gostam de ler, não gostam de ver vídeo até o final. E tem muitos problemas de atenção e de dispersão da mente. Tem que ler mais. Uma das coisas que me ajudou muito para melhorar, para ser mais ou menos um pouquinho, é a leitura. Eu faço bastante leitura realmente para aumentar o meu vocabulário, para aumentar a minha dicção, já que eu agora estou velha demais para ficar procurando fonoaudiólogos, psicólogos, essas outras coisas. Tem tanta coisa agora acontecendo na minha vida, mas eu faço uma autopsicanálise sozinha. Pego livros, leio bastante. Estou sempre lendo alguma coisa diferenciada, ouço bastante música, que é muito bom também para desanuviar o cérebro um pouquinho e aumentar mais um pouquinho o leque de vocabulário, para eu poder pronunciar algumas palavras com mais precisão, dicção, né? E eu já estou fazendo muito. Quem me conheceu há anos atrás deve saber. Por isso é que eu sou uma pessoa, quem me conheceu, eu era muito quieta. Não é que eu era muito quieta, é que tem algumas coisas que eu queria falar e às vezes eu não conseguia falar. Então a nossa característica é a observação. A gente acaba observando muito o decorrer, o que está acontecendo no meio do que a gente está rodeado. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, eu espero que você tenha deparado. E com relação aos meus textos, você já deve saber porque que eu reedito várias vezes. É por conta exatamente dessa minha debilidade ou a minha dificuldade em conseguir escrever uma coisa e estar perfeito como você poderia estar fazendo e está tudo certo. Eu preciso escrever, ler, reler várias vezes para eu poder achar o erro. Infelizmente, felizmente no passado, quando eu dava aulas, ou quando eu era diretora de recursos humanos, eu tinha a doutora Sônia, que era minha, digamos assim, corretora de texto, né, que controlava o que estava certo ou errado e editava tanto os meus relatórios, como relatórios financeiros, relatórios de recursos humanos sobre pessoas e outras coisas mais. Acabava editando e deixando perfeito, porque eu colocava do jeito que eu falava, como, por exemplo, sei lá, vírgulas, pontuações e outras coisas mais. Vocês devem ter notado, se não notaram, porque vocês são tão disléxicos quanto eu. Então tem exatamente esses problemas. Por isso é que eu fui acabando adotando esse negócio. Eu não sei quando é que eu comecei com o hábito da leitura, quando é que eu comecei com o hábito da escrita. Só sei que eu gosto muito disso, porque isso também acaba me ajudando a desenvolver mais o meu cérebro e fazer com que os meus pensamentos acabam casando com as minhas ideias e sair de acordo com aquilo que eu realmente quero que saia. Por isso é que algumas pessoas falam, eu falo para algumas pessoas, eu não gosto muito de fazer vídeo, eu prefiro escrever, porque eu me sinto mais confortável, porque eu consigo escrever, errar e corrigir os meus erros. Já num vídeo eu já não consigo fazer isso, eu vou estar gravando o vídeo 20 vezes, apaga, desapaga. Eu não vou apagar coisíssima nenhuma, está gravado e está falado. Aprenda que existem pessoas excepcionais e eu sou uma delas. E eu posso fazer o que, meu amor? Me aceita que dói menos. Beijos, boa tarde.